Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia. Hoje estamos aqui em família, em que temos aqui o Padre Wellison, que nos vai falar sobre a Canção Nova e os princípios de vida. Seja muito bem-vindo, Padre. Muito obrigado. Viemos falar da gente, né? É verdade, é Graças verdade. a Deus estamos juntos nessa manhã, bem dispostos. Presente de Deus, né? A vida, presente de Deus mais um dia. Esse tempo atrás eu me recordava de um texto bíblico, não é? Depois dos discípulos cansados de uma noite com tanta fadiga, não é? E não pescaram nada, eis que o Senhor na manhã os esperava e convidou-os para lançar as redes, não é? Então eu acho que às vezes nós somos um tanto assim, não é? À noite, às vezes a gente não descansa tão bem, as preocupações no início do dia, mas o Senhor sempre tem uma palavra que nos motiva, sempre uma palavra de esperança. Então hoje eu quero também agradecer por você estar na companhia da TV Canção Nova, estarmos juntos, e que hoje você não tenha medo de lançar as redes, né? Que quando nós obedecemos a Deus, a pesca é abundante. Mesmo depois de um cansaço da noite, quando inicia um novo dia, por isso que é uma manhã viva, o Senhor renova as nossas esperanças. É verdade. E como de manhã é que se começa o dia, precisamos lançar as redes e renovar Sim. as nossas forças, vamos fazer um momento de oração que eu convido a orientar para nós. Sim. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós te damos graças, Senhor, pelo início desse dia, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela luz que dissipa todas as trevas, pela Tua palavra, Senhor, que nos coloca para frente. E nos consagramos no início desta manhã, Santíssima Virgem Maria. Pedimos que o Seu Imaculado Coração seja o nosso refúgio, que ela passe à frente de todas as necessidades. E nos confiamos também ao glorioso São José, para que ele seja o nosso Pai providentíssimo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então hoje vamos falar sobre os princípios de vida. Estamos a fazer 25 anos de Canção Nova em Portugal e temos que dar a conhecer a cada dia mais também este carisma que está aqui semeado, plantado, germinado há 25 anos. Exatamente. Mas, antes disso, quem é o Padre Wellison? Porque aparece na televisão, vai nos encontros, prega, celebra a missa, a adoração. Mas quem é o Padre Wellison? Então, eu sou o Wellison Pereira dos Santos, nasci lá em Goiás, na cidade de Jataí. Tenho mais 2 irmãs, tenho 4 sobrinhos, né? Meu pai já foi para a glória de Deus, minha mãe ainda está viva, mora na minha cidade natal. Tem praticamente 1 ano que estou cá em Portugal, graças a Deus. Morei aqui em 2008, fiz nossa primeira Moramos. etapa, né? Nossa primeira etapa de formação, É que verdade. nós chamamos de pré-discipulado, em 2008, quando o nosso carisma foi reconhecido pela igreja, não é? Tenho 5 anos de sacerdócio, trabalhei na missão no Brasil com o nosso polo educacional, era diretor espiritual no nosso Instituto Canção Nova e também na nossa Faculdade Canção Nova. Muito tempo à frente do Terço da Misericórdia no Brasil, Sim. agora aqui também buscando divulgar essa linda espiritualidade, né? E não sei mais o que posso falar de mim, além do que eu faço, do que eu sou, né? Enfim, é um pouquinho. Tenho 35 anos, né, com essa cara de 20, brincadeiras à parte. Mas estou aqui feliz por estar na missão Canção Nova em Portugal, 25 anos. Quando eu cheguei aqui, acho que nós estávamos completando 10 anos, não é? Mais ou menos 10 anos, isso. 10 anos, 10 anos. 10 anos. E mais uma vez chego para um ano jubilar. É não verdade, Então, é nunca, verdade. não imaginava que retornaria aqui a Fátima, não estava nos meus planos, não sei se a gente faz plano de voltar para a missão, alguma coisa assim, mas quando recebi o convite foi uma surpresa e estou aqui com muito gosto, com muita alegria mesmo no coração. Quando nasce a comunidade de Canção Nova, em que momento também se sente a necessidade de escrever os primeiros estatutos? A Canção Nova, ela nasce primeiramente
de um pedido da igreja, né? A igreja, nossa mãe, que faz um pedido ao nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib, que já realizava um trabalho com os jovens. Monsenhor Jonas Abib, que pertencia à congregação dos Salesianos, estava fazendo um trabalho na Diocese de Lorena com alguns jovens. E quando chegou nas mãos de Dom Antônio Afonso de Miranda, a Evangelho Nunciandi, que era um documento exatamente sobre a evangelização no mundo atual, e Dom Antônio, sabendo que Padre Jonas já tinha esse trabalho com os jovens, pediu para que pudesse fazer algo a mais, né? Então, apresentou esse documento e o Padre Jonas leu e obedeceu à voz do bispo, preparou um programa de catecumenato para os jovens, para a formação das lideranças. Aos poucos, muitos jovens foram se somando ao Monsenhor Jonas Abib, até que ele começou vários retiros, e percebendo que esses jovens poderiam dar algo a mais a Deus, o Padre Jonas, através desses encontros, um dia um encontro na nossa casa em Queluz, nossa primeira casa, já estava se construindo, ainda não tinha se formado a comunidade. No caminho, no trem de Lorena à Cachoeira Paulista, na festa de Cristo Rei, ele sentiu um apelo, né, para que aqueles jovens dessem um ano da vida para Deus. Ele pensou que era coisa da cabeça dele, que não era nada inspirado pelo Espírito Santo, até que ele ousou, né, lançar as redes, né? Por isso que eu comecei hoje falando de lançar as redes. Ele ousou lançar as redes no coração nos corações, né, dos vários jovens que estavam numa sala de palestra, até que, para a surpresa do Monsenhor Jonas Abib, tantos jovens se levantaram e deram um sim a Deus, né? Ele até falou assim: olha, vocês não entenderam, tem que largar tudo, namoro, trabalho, família, e vocês virão para a comunidade, né? Nós trabalharemos, nos dedicaremos à evangelização, vocês querem isso mesmo? E ele disse assim: olha, mais jovens se levantaram. Então a comunidade nasceu na festa de Cristo Rei, no ano de 77, o chamado, mas nosso primeiro compromisso foi no dia 2 de fevereiro de 1978, e nosso estatuto, né, diocesano, nosso primeiro estatuto diocesano, ele foi escrito no ano de 1993, para dizer o que era Canção Nova, para apresentar à comunidade Canção Nova, para pedir essa aprovação do bispo, não é? Era algo assim muito inédito. A comunidade Canção Nova é praticamente a primeira comunidade católica dentro desse contexto no Brasil. Com todos os estados de vida. Com todos os estados de vida. Então, a Canção Nova, ela é precursora, ao mesmo tempo que muitos gostavam, tantos outros desconfiavam, não é? Os pais até mesmo falavam: meus filhos, vocês têm certeza que é isso mesmo? Alguns até chamavam o Padre Jonas que ele estava um pouco fora de si para viverem daquela forma, né? daquela maneira. Então, escrevemos o nosso Estatuto Semente, né, em 1993, que era somente uma aprovação diocesana. Uhum. Depois, com o passar dos anos, foram surgindo outros documentos, foi também solidificado o nosso estatuto, foi reescrito. Fala-nos da importância desses documentos internos na comunidade para os missionários, seja o estatuto, seja esses documentos. O Padre Jonas precisava da base, né? Precisava fundamentar, seja uma base teológica, mas principalmente a Canção Nova. Todos os nossos documentos, eles foram escritos, e até mesmo as nossas regras de vida, a partir da vivência. Não se tinha nada muito elaborado, né? Ia se vivendo e ia se tornando nossas regras, né? Muitas realidades surgiam dentro da celebração eucarística, né? Naquele tempo a celebração tinha só horário para começar. Não tinha horário para terminar. Não tinha horário para terminar, e ali Deus falava com a comunidade. Mas o primeiro documento que o Padre Jonas ele escreveu foi exatamente o documento, foi em 1980, eu até está aqui, tem toda a cronologia dos nossos documentos. O último que ele escreveu foi em 2007, Nosso Hábito é o Sorriso. Ai, né? Que bonito. Em 2017 foi o último documento que ele escreveu. Então, em 1980, o Padre Jonas escreveu Canção Nova, um dom de Deus. Porque até mesmo ele precisava tomar posse de um dom que Deus deu à igreja, mas que o escolheu para ser fundador. O Padre Jonas, ele não é dono do carisma Canção Nova. A prova disso é que ele faleceu e o carisma
continua, perpetua através dos seus membros, perpetua na história, não é? Então, ele dizia, tantas congregações tem na igreja, né? Vamos pensar nas congregações mendicantes aí, né? Os dominicanos, os franciscanos, vamos pensar nas congregações tão antigas, os jesuítas e assim por diante. E ele reconhecia todas essas congregações como obra de Deus, até mesmo os salesianos que ele pertencia, não é? Toda a luta que foi para Dom Bosco fundar os salesianos, ele conhecia o contexto histórico também depois que o fundador faleceu, né? Depois o ramo feminino com Madre Mazarello, as filhas de Nossa Senhora Auxiliadora. Então eu dizia assim, a Canção Nova realmente é de Deus, não foi inventada pela minha cabeça. Aí por isso que ele colocou o título Canção Nova, um dom de Deus, porque ele falou assim, eu preciso reconhecer, é obra de Deus. Pequena, pequenina diante de tudo que a igreja já tem. Imagina uma igreja de 2000 anos, Sim. não é? Congregações aí com mais de 500 anos, vamos dizer, dos jesuítas, que foram para o nosso Brasil, né, nos evangelizar. E a Canção Nova, 45 anos de fundação, mas naquele tempo nascendo. E meio a tudo isso, ele precisava reconhecer, Deus me deu a graça de fundar, e a Canção Nova não é coisa da minha cabeça, a Canção Nova é obra de Deus, é um dom do Espírito para a igreja. Então, nosso primeiro documento foi isso, e é um lindo documento onde ele fala que, assim, passado o tempo, ele dizia que o que é mais importante na Canção Nova não é tanto o que nós fazemos, mas são as pessoas. Sim. É nesse documento que ele diz, o mais importante é a pessoa. Porque ele formava os seus filhos para a missão, para pregar, para anunciar, mas ele dizia, de nada isso tem valor se eu não cuidar dos meus filhos, se eles não tiverem bastante amor, se eles não se sentirem realmente em casa. Então, é um dom de Deus a comunidade Canção Nova. Padre, tem um documento da Igreja muito importante para nós, comunidade Canção Nova, que é Evangelii Nuntiandi. Por que que esse documento é tão importante e é tão atual no nosso carisma? Então, o documento, como eu falei no início, a Canção Nova, ela nasce dessa provocação da Igreja, através de Dom Antônio Afonso de Miranda, que percebia que os batizados necessitavam de evangelização. Muitos tinham recebido uma catequese, mas acabaram por imigrarem da igreja, né, saírem da igreja. Então, essa encíclica, não é, falava dos tempos atuais que precisava de uma evangelização muito direta, que tocasse principalmente os batizados. Então, foi o que o Padre Jonas procurou realizar. E até mesmo foi apresentado, se eu não me engano, o número 70 ou 71. Depois desse número, falava que a igreja seria devedora do seu Senhor se não se utilizasse dos meios de comunicação social. Quando o Padre Jonas recebeu esse documento, ele nem se tocou que falava ali dos meios de comunicação. Hoje você nos acompanha pela TV Canção Nova, né? Temos, graças a Deus, a rádio também, a internet. Mas, aos poucos, pela nossa história, Deus foi nos provocando também a trabalhar com os meios de comunicação. O Padre Jonas pregava, um ótimo comunicador da Palavra de Deus, então gravava-se as fitas cassetes e era através da venda dessas fitas, como acontece até hoje, não somente a venda de pregação, mas dos nossos livros, dos nossos produtos, como forma de manter a comunidade. E depois recebeu um gravador de rolo, depois uma rádio, né, que até os primeiros mencionam, uma rádio que não pegava nem no quarteirão seguinte, não é? Pegava só ali em Cachoeira Paulista, mas Deus nos presenteou com uma rádio que foi difícil pagá-la, mas o Padre Jonas percebia que precisava comunicar a palavra de Deus. E então, esse documento ele se torna tão importante e ainda é tão atual para nós, que diz da necessidade da evangelização dos batizados, não é? E do encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. E claro, hoje Deus nos dá os meios de comunicação para que nós realmente utilizemos. São meios, porque o principal é que a palavra de Deus seja comunicada. Então, qual a nossa missão, Padre? Então, eu notei aqui, eu peguei uma colinha, porque eu acho que é bom ter essa colinha aqui. Em primeiro lugar, nossa missão é evangelizar, é comunicar Jesus Cristo.
e realmente falar desse Senhor, desse Salvador e a vida nova que Ele nos trouxe. Eu até falava esses dias na missa que Jesus veio para ser para nós o modelo, né? Por isso que Ele disse, aprendei de mim. Então nós comunicamos Jesus Cristo, a vida nova que Ele nos trouxe, e a nossa missão acontece pelos meios de comunicação social, né? Pelos encontros, principalmente para formar homens e mulheres novas para um mundo novo, né? E por meio dessa evangelização, preparamos e apressamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que mundo é esse, Padre Wellington? É o mundo que é prometido na palavra de Deus, novos céus, novas terras, não é? Onde todo o sofrimento acabará, onde nós estaremos para sempre com Deus, não é? E principalmente a missão da Canção Nova é preparar. O Padre Jonas disse que a nossa missão é ser um João Batista, que prepara o caminho do Senhor. E aquilo que nós sempre falamos na Santa Missa, não é? Vinde, Senhor Jesus. A igreja sempre pede para que o Senhor venha. E a missão da Canção Nova, juntamente com toda a igreja, é preparar um povo bem disposto para que quando o Senhor chegar, Ele não nos encontre desprevenidos, mas vigilantes, como aquele guarda que espera a aurora chegar, né? Está ali bem disposto para comunicar que está chegando um novo dia. Isto para as pessoas também terem a noção que nós não somos uma televisão, nós somos uma comunidade. Somos uma comunidade. Agora vou-lhe fazer uma pergunta pessoal. Faça. Não está no guião. Não tem problema. Como é que é para si viver em comunidade, Padre? Então, quando eu tive esse meu encontro com Jesus Cristo, né, na minha adolescência, eu senti o despertar para ser padre. E eu queria ser padre missionário, eu não queria viver ali na minha diocese, eu queria sair, né? Eu percebi que Deus me chamava para além. Mas não somente ser missionário, eu já vivenciava a espiritualidade do renovamento carismático e eu percebia que Deus me chamava para viver com. Eu sempre gostei da fraternidade, eu nunca gostei de estar muito, apesar do sacerdócio comportar a solidão, não é? Mas não uma solidão de não estar acompanhado, a solidão de estar com Cristo, não é? Sim. Estar ali com Cristo. Mas eu percebia que eu gostava de estar com o outro, que eu gostava de evangelizar com o outro, não é? E percebi isso, Canção Nova. Quando eu conheci a Canção Nova foi através de uma pregação do Dunga, Jovem é Preciso Crescer. Ele pregava, anunciava a palavra. Eu falei, o que é isso? Onde que esse homem está? Canção Nova. O que é Canção Nova? É uma comunidade. Vivem celibatários, padres, casados. E eles são missionários? Sim, eles são missionários. Deus me chama para essa comunidade. Que eu achava muito difícil entrar aqui. Eu achava que seria quase que impossível. Mas Deus foi aplanando os caminhos. E o que me chamou a atenção foi exatamente essa realidade de poder partilhar tudo, não é? De viver conforme os primeiros cristãos viviam, não é? Saíam em missão, evangelizavam, partilhavam os bens, não é? E, enfim, foi o que me chamou a atenção, foi exatamente isto. E também, eu destaco isso, Sandra, uma amiga, ela falava assim, vai que você não é para ser padre. Vai que é alguma coisa aí que nasceu no seu coração, mas com o tempo você percebe que não é isso. Você ir para a comunidade Canção Nova, você pode permanecer lá, solteiro, pode se casar, pode ser celibatário, não precisa ser somente padre. E essa foi a novidade, Sim. não é? Porque até mesmo enxergavam na igreja um consagrado, claro que o batismo nos consagra, né? Somos consagrados pelo batismo, mas uma radicalidade do batismo tem aqueles que vão para um instituto religioso, ou é irmã, ou é irmão religioso, não é? Ou padre, mas famílias consagradas a Deus, não é? Jovens consagrados a Deus, sem ser no celibato. Então, foi algo muito novo para a igreja. Não é? Isso realmente ainda é novo, a igreja ainda está nos acompanhando, está a nos conhecer, e nós também estamos nos conhecendo aos poucos. Mas foi isso que me chamou muita atenção, esse sopro do Espírito, a primavera que nós somos, que São Paulo II nos definiu. A Canção Nova ela é mariana?
Como diz o Padre Jonas na Canção Nova, foi ela quem tudo fez e faz, e nada se faz sem a sua comparticipação. Ele chamou a Canção Nova de Casa de Maria. Fala-nos dessa Canção Nova, a Casa de Maria. Então, o Padre Jonas, ele aprendeu muito essa espiritualidade, essa devoção à Santíssima Virgem Maria pela congregação que ele foi fundado, que ele foi membro, né, os salesianos, porque Dom Bosco vivia este amor profundo à Nossa Senhora Auxiliadora. E essa frase é até mesmo de Dom Bosco, né? Na obra salesiana foi Maria quem tudo fez, ela não é original do Padre Jonas. E sendo muito devoto à Nossa Senhora, porque na congregação salesiana, Nossa Senhora é quem providenciava tudo, né? E tinha uma presença de mãe, Sim. que era da mamãe Margarida. Ela foi viver com Dom Bosco, foi cuidar dos jovens. Então, Casa de Maria, o Padre Jonas nos escreve assim, porque diz da intimidade, né? Diz o lugar onde nós somos formados, né? Dentro de um ventre, e esse ventre é Maria. Então, casa não no sentido somente de paredes, mas ele também expressa casa como um ventre onde o homem novo, Jesus Cristo, foi formado, onde os homens novos e as mulheres novas são formadas exatamente no ventre de Maria. E Deus foi nos dando sinais dessa presença de Nossa Senhora, que realmente assumiu a Canção Nova como casa dela. Tudo aquilo que a Canção Nova adquiriu de bens materiais, e se Deus quiser ainda teremos, o Padre Jonas sempre lançava uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças, para que, se fosse da vontade de Deus, que Maria passasse à frente e conquistasse aquilo para a Canção Nova. Assim aconteceu com nossa primeira casa em Queluz, por isso também desse nome da casa, do lugar. Sim. Também Canção Nova, Casa de Maria. Depois em Cachoeira Paulista, onde hoje é a sede da comunidade Canção Nova, foi com várias medalhinhas que o Padre Jonas foi lançando, comprava uma parte de um terreno, depois lançava outra medalha, comprava mais uma outra parte. Então, casa diz este lugar de intimidade, né? Casa diz desse lugar de amizade, casa diz deste lugar de amor, de aconchego, casa diz um lugar onde nós somos formados. E quem é a formadora por excelência na Canção Nova é Nossa Senhora, porque ela foi a mãe lá na casa em Nazaré, e a Canção Nova também quer ser Nazaré, né? Sempre formar Cristo. Tem uma linda reflexão no dia da família, né? Que foi feito por um Papa, eu não me recordo o nome dele agora, fugiu, mas ele dizia: Nazaré é o lugar onde Jesus foi formado no trabalho, foi formado na oração, foi formado no silêncio, foi formado também na família, né? E todos nós precisamos de uma família. Eu escutava esses dias de Dom José Ornelas, que é o nosso bispo. Ele dizia assim, que um pai e uma mãe não podem deixar de ter o papel dele, né? Nunca deixarão de ser. Não podem perder esse referencial, né? Então, por isso que na Canção Nova nós não podemos perder esse referencial de mãe. Nós precisamos de uma mãe e nunca deixará de ser, né? Sempre Maria, nossa mãe. Canção Nova é Casa de Maria e também é Casa da Misericórdia. Sim. E Maria é Mãe da Misericórdia. É Mãe da Misericórdia. Fala-nos dessa questão da Casa da Misericórdia. Maria é Mãe da Misericórdia porque foi ela que soube acolher o filho chagado, né? O filho das dores. E todos nós somos feridos. Todos nós temos as nossas marcas da nossa história. E Maria quer ser para nós essa mãe de piedade, essa mãe consoladora, essa mãe da misericórdia. Em primeiro lugar, de nos acolher nas nossas feridas, como ela acolheu o filho chagado, o filho ensanguentado. E ali ela sofreu, o que o filho sofreu no corpo, Nossa Senhora sofreu no coração. Então, por que ela é mãe da misericórdia? Porque ela sofre com cada filho que sofre. Ela sofre com o filho que está na guerra, ela sofre com o filho que passa pelo terremoto, ela sofre com o filho que é abandonado. E ela é nossa mãe dessa grande casa que é a misericórdia. O Padre Jonas definiu assim a Canção Nova como casa de misericórdia, o lugar onde os filhos poderiam encontrar perdão, poderiam encontrar reconciliação. E quando ele escreveu Canção Nova, Casa da Misericórdia, ele pensou exatamente nos portugueses, com as santas casas de misericórdia, né, que também essas casas chegaram até o Brasil, onde as pessoas chegavam ali doentes e eram acolhidas, curadas das suas feridas, tratadas no corpo.
E o Padre Jonas diz, a Canção Nova tem que ser assim, casa de misericórdia, onde aqueles que chegam aqui maltratados pelo pecado, onde ninguém quis acolher, a Canção Nova vai acolher. E vai ser os pés de Jesus, as mãos de Jesus, o sorriso de Jesus, o abraço de Jesus, a palavra de Jesus, né? Mas tudo isso com a intercessão de Nossa Senhora, que sabe acolher os filhos que sofrem, né? Então, nós queremos sim ser casa de misericórdia. Por isso que eu até relatei aqui, Sandro, o último documento que o Padre Jonas escreveu, o nosso hábito é o sorriso. Porque diante de um sorriso, não tem como nós permanecermos os mesmos, né? Nós não usamos, claro que o padre ele usa esse distintivo, né? Porque é próprio daquilo que o Código de Direito Canônico nos deixa, o clésima ou a batina, porque nos identifica. Mas na Canção Nova você não vai encontrar um sinal assim externo, aquilo lá é Canção Nova porque ele usa aquilo lá. Não, vai encontrar na Canção Nova um sorriso. E uma Canção Nova que não sorri, alguma coisa está mal. Alguma coisa está mal. Somos convidados a evangelizar por este sorriso. E a alegria tem essa força de exorcizar o mal. É verdade. Onde tem a alegria, ali impera a paz, o amor de Deus. Pois é, a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Acredito que hoje, nesta primeira parte, você já ficou a conhecer um bocadinho mais do nosso carisma. Então fique para a segunda parte para conhecer mais ainda, porque só se ama aquilo que se conhece. Até já! Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos a falar sobre os princípios de vida da comunidade Canção Nova. Vamos agora entrar nessa temática. Primeiro fizemos a introdução do que é a comunidade Canção Nova, como surgiu, para você ficar a conhecer um bocadinho mais. E agora vamos entrar nos nossos princípios. E temos aqui connosco o Padre Wellison, que é missionário da comunidade Canção Nova e hoje também exerce a função de formador local aqui na comunidade. Padre, o que é que são isso dos princípios de vida? As pessoas devem lá estar em casa assim, mas o que é isso, os princípios de vida? São os valores que nós adquirimos do Evangelho, né? A forma de nós vivermos o carisma Canção Nova, perpetuarmos esse carisma. E a forma também de nos organizarmos, não é? Sim. Porque precisam ter regras, precisam também ter limites, assim como na sua casa, não é? Existem também os valores, os princípios, as regras, as normas, não somente no sentido negativo, né? Porque Sim. Às vezes quando a gente fala de normas, de princípios, as pessoas pensam logo no não, né? Interessante que quando a gente estuda moral na teologia, a gente tem sempre que enxergar os mandamentos como um sim, né? Como proteção. Quando a gente fala não matarás, qual é o sim que está ali? A vida, não é a proteção da vida, né? Não roubar. O que está implicando ali? Guardar os bens, proteger os bens, respeitar o bem do outro. Então, quando você fala de princípios, é exatamente para proteger, para ajudar a vivermos bem. Porque imagine, né, Sandra? Você portuguesa, eu brasileiro, o Reinan que está aqui como cinegrafista, de uma outra região do nosso país, não é? Fala bom dia, algo, né? Então, assim, imagina tantas culturas, não é? Tantas realidades, enfim, não é? Criação que cada um foi tendo, não é? Experiências. Então, se não tivermos regras, princípios a nos orientar, ninguém aguenta. É verdade. Até eu me recordo de uma história, foi muito interessante, quando eu trabalhava no Instituto Canção Nova como diretor espiritual, na hora do intervalo, as crianças realizavam ali um grupo de oração. E eu sempre acompanhava aquele grupo de oração, era uma vez por semana, aquele grupinho das crianças, né? Muitas delas eram até filhas e filhos de membros da comunidade Canção Nova. Aí teve um dia eu perguntei, e aí? Como é que funciona esse grupo de vocês? Né? Ela falou, não, aqui nós somos anarquistas. Eu falei, o quê? Ou seja, não temos regras, cada um faz... Não sei se elas sabiam de todo o peso que é o anarquismo, né? Ou seja, nós não somos, né? Nós temos princípios, nós temos valores, nós temos regras para bem orientarmos, né?
Então, é para isso que servem, porque senão ninguém aguenta viver na comunidade de Canção Nova, É verdade. não. E nem mesmo na igreja, nem mesmo no mundo, nós precisamos. É não é? verdade. Mas sempre nessa ótica, enxergarmos o sim. Porque as pessoas às vezes ficam paradas na proibição, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Vamos pensar em vários sims que a palavra de Deus, os mandamentos nos dão. Quais são os princípios de vida da comunidade Canção Nova? Cabe numa mão. Oh. São 5. né? Então, é autoridade e submissão, viver da providência, partilha e transparência, sadia convivência, Trabalho santificado. trabalho santificado. Trabalho santificado. São esses nossos 5 princípios, não é, que queremos realmente, por exemplo, autoridade e submissão. É a forma de nós vivermos o mandamento, não é, de exatamente de corrigir aquilo que precisa ser corrigido, e precisa de ter alguém que ocupe a autoridade, não é, que veja para além, que organize a comunidade. Não é? E na comunidade Canção Nova ninguém pode dizer que é só autoridade. Não. não. Nós também somos submissos. Em primeiro lugar, quem é autoridade é submisso ao nosso estatuto, às nossas regras de vida. Depois, se a pessoa é autoridade, por exemplo, digamos, seu esposo é autoridade aqui hoje porque ele é nosso responsável de missão, é a autoridade máxima dentro de uma missão, não é? Mas ele não é autoridade, podemos assim dizer, em algum departamento, né, tem lá o gestor, não é autoridade no vocacional, tem um outro gestor. Sim. Então, sempre vivemos essa realidade. Somos autoridades, mas também nos submetemos, não é? Então, é a forma também de vivermos a obediência. Temos a forma de vivermos a castidade, que é a sadia convivência, que é um grande desafio, dessa forma que o Monsenhor Jonas Abib foi inspirado, não é, Sandra? Homens e mulheres vivendo na mesma comunidade de maneira saudável. Isso é possível e a história tem nos apontado isso. Claro que no início da comunidade de Canção Nova, moravam todos juntos na mesma residência, mas depois que nós fomos aprovados pela igreja, a própria igreja definiu, não, é bom que que os solteiros, rapazes, tenham a sua casa comunitária, as raparigas tenham a sua casa comunitária, mas nós nos relacionamos, não é, de maneira saudável, de maneira equilibrada, que é a nossa forma de viver a castidade, não é, respeitando os estados de vida. Esse tempo atrás, eu não sei se esse programa já até foi para o ar, não me recordo, nós viemos aqui falar dos vários estados, veio o seu esposo, veio a Miqueline, que é celibatária, eu que sou padre. E o Carlos Eduardo, seu esposo, até falava assim, olha, eu tenho que me relacionar com a Miqueline, nós trabalhamos juntos, ela é econômica, hora ou outra nós temos que viajar para irmos até Lisboa, resolvermos as coisas, e nos relacionamos, conversamos, partilhamos a vida. Claro que nós respeitamos a realidade familiar, não é? Tem ali a sua intimidade, mas todos nós vivemos a castidade e a forma de vivê-la é dentro da sadia convivência. Depois, a nossa forma de viver a pobreza, que é o viver da providência. É a forma que a igreja vive. Uma vez nós escutamos isso. Não é somente a Canção Nova que vive da providência, a igreja vive da providência. Mas a nossa forma de viver da providência se dá exatamente assim, Sandra. Nós somos dependentes daqueles que nos acompanham, nós somos dependentes do povo de Deus, não é? E o Padre Jonas dizia assim que a nossa forma de viver a providência não temos nada como o meu, nós somos somente administradores. É verdade. Não é? Esse copo, hoje eu estou aqui tomando essa água, mas não é meu. Não é? Eu posso estar usando, mas ele não é meu, nada é meu. E tudo deve ser colocado em comum. É a nossa forma de viver a pobreza. Não é? Depois, também, a nossa forma de viver... Faltou um aqui. Me ajuda. Pobreza eu já falei, sadia convivência eu já falei. Vida fraterna. Vida fraterna também, a nossa vida fraterna, que se dá no trabalho, no trabalho santificado. Faltou trabalho santificado. Trabalho santificado. Trabalhamos para Deus, trabalhamos com Deus. E o professor Felipe Aquino, uma vez ele dizia assim, como era na origem? O trabalho não era como um castigo, o trabalho era um dom. E o homem que trabalhava, a mulher que trabalhava, Adão e Eva, trabalhavam com amor e trabalhavam olhando para Deus.
O professor Felipe Aquino uma vez assim foi falar conosco a respeito do trabalho santificado. Só que entrou o pecado e causou a desordem. O trabalho ficou como um castigo. Sim. Mas veio Jesus Cristo e restaurou todas as coisas. O trabalho que era como um castigo, o trabalho se tornou santo, porque Deus trabalhou. Jesus trabalhou numa carpintaria, né? Então ele santificou o trabalho. E nós também podemos santificar este mundo trabalhando, sabendo que nós trabalhamos para Deus. Nós trabalhamos para tornar esse mundo melhor, para tornar as pessoas melhores. Não recebemos salário, nós não temos salário. Nós recebemos uma ajuda mensal para nós nos mantermos. Sim. Essa é a forma de nós vivemos também a nossa pobreza. Então, vocês têm registro em carteira? Não, não temos. Não é? Vivemos daquilo que a comunidade recebe mensalmente, de doações, de ajuda dos nossos benfeitores, e trabalhamos também como uma pessoa. Levantamos cedo, nos empenhamos no trabalho, né? Voltamos para casa à tarde, tem as realidades da própria casa para cuidar, fazer o jantar, cuidar do menino, da menina, dar banho, né? Preparar a cama. Então, essa é a nossa forma de vivência. Não é? Sim. Muito simples, nós não temos nada de ordinário, de extraordinário. Não é? Nós vivemos, na graça de Deus, o ordinário. Vida fraterna? Vida fraterna. Vida fraterna onde nossos relacionamentos, o nosso relacionamento acontece. Eu falava do trabalho, nosso relacionamento acontece no nosso trabalho, nosso relacionamento acontece nas nossas casas fraternas, e é a forma de todos viverem como irmãos. Né? Veja como o Salmo menciona, como é bom, como é agradável os irmãos viverem juntos. Uhum. Viverem juntos já é uma coisa muito boa, né? Viverem juntos em harmonia, porque não basta viver juntos. Né? Viver juntos, até estudantes vivem juntos numa república, não é? Mas a nossa fraternidade é de partilhar a vida, de partilhar o coração, não é? É de viver realmente como irmãos. Viver reconciliado. Viver reconciliado, que é a nossa forma de viver o perdão, de não se pôr o sol sobre o nosso ressentimento. E interessante, não é? Na Canção Nova, como eu mencionei aqui, somos de diversas culturas, de diversos lugares. Imagina esse povo vivendo junto se não tem esse princípio de perdoar. Sim. Não é? E o perdão acontece num matrimônio, não é? E o Padre Jonas, ele aprendeu este princípio também com os pais. Em primeiro lugar foi com os pais. Ele aprendeu com a mãe dele que quando os pais estavam ali uma tensão com o outro, a determinada altura, eles ali deitados na cama, sabiam que a esposa estava acordada, está acordada, vamos conversar. E ali reconciliavam. E o Padre Jonas dizia assim, eles nunca discutiam perto da gente. Eles sempre iam para o quarto, para falar daquilo que não foi tão bom. Não é? Eu nunca vi meus pais brigarem. Eles se reconciliavam no quarto. E o Padre Jonas até bonito, porque diz de uma vida de casal, não é? Ele falava assim, nessas reconciliações, nessas conversas, foi talvez o momento que um dos meus irmãos nasceram, vieram ao mundo, porque celebraram o amor. E o Padre Jonas também foi percebendo que nossa comunidade, essa comunidade de amor, não é, que esse amor tem que ser muito concreto. Não é? E onde não há reconciliação, onde a mágoa está no coração, não chega a providência. É verdade. O Padre Jonas diz que reconciliação, não é tão importante como a oração. Não que ele queira desprezar a oração, não é? Ele fala também da nossa oração ao ritmo da vida, mas ele diz a necessidade da reconciliação, porque não adianta nada, como Jesus diz, olha, se você vem aqui para apresentar a sua oferta e lembrar que tem alguém que não está bem com você, deixa a sua oferta, vai reconciliar com o irmão. Então ele dizia que oração e reconciliação andam juntas. Falando em oração, a vida de oração é aquilo que nos move, que move o nosso coração, que move a nossa missão. Fale-nos da importância dessa vida de oração na comunidade de Canção Nova e dessa oração ao ritmo da vida. Mencionei que a Canção Nova, quando nasceu, não estava tudo ali bem estruturado, não é? Foi aos poucos que a comunidade de Canção Nova foi se estruturando, até mesmo na sua vida de oração, o trabalho santificado, a oração
ao ritmo da vida, não é? Vivemos aquilo que Nossa Senhora de Medjugorje também nos apresentou, né? As 5 pedrinhas, buscamos a oração do terço diário, a Santa Missa diariamente, o estudo da palavra, a adoração eucarística, o jejum, não é? A reconciliação, a confissão. Mas, para além dessas práticas, tem essa nossa forma de viver, né? Uma oração ao ritmo da vida, os tempos fortes de visita de Deus, e não somente nas coisas boas, não é? Nos milagres, nas coisas grandiosas, mas também na dor. É uma visita de Deus, não é? Que nós experimentamos. E algo muito interessante, Sandra, eu escutava esses dias de um padrinho. Com a morte do nosso fundador, ele que foi um expoente do renovamento carismático, se fala de um Padre Jonas muito carismático, não é? Sim. Um Padre Jonas profeta, um Padre Jonas comunicador da palavra, um Padre Jonas que pedia os milagres e aconteciam esses milagres. Mas esse tempo, pelo menos no Brasil, tem se falado do Padre Jonas, o homem da intimidade com Deus. Ai, que bonito. Não é? Meu padrinho estava num congresso do renovamento carismático em Goiânia e foi ressaltado exatamente essa vida de intimidade que o Monsenhor vivia com Deus. Porque nós não somos somente das telas, nós não somos somente para a massa, né, o público grande, mas nós somos também da intimidade com Deus. E o Padre Jonas nos ensinou com a vida dele a termos um ritmo de oração, né, a busca dos meios. Então, como é que é a nossa vida de oração? Não é? Trabalho santificado, a busca dos meios, os tempos fortes. Então, a Canção Nova, diferentemente talvez de muitas outras comunidades, nós não temos um tempo determinado para a oração. De X até X horas vocês vão parar e vão rezar. Não, a nossa oração ela acontece ao ritmo da nossa vida, mas também na busca dos meios. Sim. Eu preciso buscar o meu tempo para a oração, não é? Para a oração. E o Padre Jonas nos dizia, qual que é a oração que é a oração que não é bem feita? Sabe qual é? O Padre Jonas dizia, tem uma oração, meus filhos, que vocês... É oração mal feita, não sei se está certo isso, que não é bem feita. Sabe qual é? Estou a perguntar. Ele dizia, a oração que não é feita, a oração que não se faz. Essa é a oração má, é a oração ruim. Aqui não se faz. Não é? Quando eu não faço, não se tem oração. Sim, é verdade. Então a boa oração é a que eu busco fazer. Não é? E aos poucos Deus me faz crescer na intimidade, Deus faz com que eu possa crescer também na qualidade. E aqui, interessante que o nosso fundador nos ensinou isso, não é tanto quanto eu rezo, não é? Mas como eu rezo, a qualidade, o tempo que eu dou a Deus, sem desprezo algum, sem querer ser relativista de maneira alguma, não é? O Padre Jonas coloca sim que nós precisamos nos dedicar um tempo ali à oração, mas diante de tantas realidades que nós vivemos, o importante é rezar, não tirar os olhos de Deus, como o professor Felipe Aquino falava. Assim deve ser nossa oração, sempre estar de olho com Deus, né? Vou lá no Santíssimo, falo com o Senhor, mas depois eu volto com essa presença de Cristo e eu vou sendo sal, vou sendo luz neste mundo. Né? É assim que vive a Canção Nova. Uma presença que nós não nos podemos esquecer e que foi ela que levou o Padre Jonas a escrever os princípios e tudo aquilo que existe nos nossos documentos é a presença do Espírito Santo. Que a Canção Nova é uma comunidade carismática. Fala-nos dessa realidade. Sim, a Canção Nova, ela vive esse mover, neste mover do Espírito Santo. Ela é fruto do renovamento carismático católico, daquilo que São João Paulo II chamou como primavera na igreja. Não é? E a Canção Nova, ela realiza sua missão na eficácia, no poder do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, a nossa missão poderia ser somente uma propaganda. Sim. Não é? Sem o Espírito Santo, Deus está longe. Não é? Sem o Espírito Santo, a palavra ela é um livro morto. Não é? Mas com o Espírito Santo, realmente, a nossa missão na Canção Nova é um Pentecostes perene. Com o Espírito Santo, corações são tocados, vidas são mudadas. Não é? Com o Espírito Santo, a palavra de Deus é viva, Deus está perto. Não é? E com o Espírito Santo, tudo se faz novo.
Então nós vivemos nessa liberdade do Espírito, movidos pelo Espírito. Claro que o Espírito também, assim como ele foi organizando a igreja, ele também foi organizando a comunidade de Canção Nova. Não somos uma comunidade que fala assim, olha, como Jesus falou a Nicodemos, o vento sopra onde quer e a gente um dia está desse jeito, outro dia está do outro jeito. Não, o Espírito Santo também nos ajuda na organização. Ele trabalha organizando a comunidade de Canção Nova para que nós possamos perpetuar. Não é? Então, a Canção Nova leva essa graça dos sereis batizados no Espírito Santo. E a pessoa que está assistindo agora, como é que é isso, Padre Wellington? Mas já fui batizado. Então Jesus diz na Sagrada Escritura que ele iria para o Pai, mas enviaria a presença de Deus no nosso meio, que é o Espírito Santo. E ele nos batizaria. Não é um rebatizar, não é um batismo sacramental. É o Espírito Santo que age como uma efusão. O Espírito que já está em nós pelo batismo, confirmado na crisma. Quando a gente diz, vem Espírito Santo, não é algo que eu peço lá de cima e que ele desce aqui. É algo que está aqui dentro. E que eu me abro ao Espírito Santo para ele agir, para me ajudar a perdoar, para me ajudar a amar, para ajudar-me a viver as realidades deste mundo. Então a Canção Nova, ela vive realmente nessa liberdade do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não acontece igreja. Não é? Foi o Espírito Santo que fez com que a igreja se manifestasse. Foi o Espírito Santo que fez com que Pedro vencesse o medo. Foi o Espírito Santo que fez a igreja se expandir em meio às perseguições, chegar a tantos corações. É o Espírito Santo que levou os mártires a entregarem a vida totalmente a Deus. Foi o Espírito Santo que gerou Jesus Cristo no ventre da Virgem Maria. Então, por isso que nós precisamos do Espírito, porque o homem novo, ele só é gerado no poder do Espírito. Né? Então, Nossa Senhora gerou Jesus, fruto do Espírito Santo. Então, na Canção Nova, nós vivemos essa dependência realmente do Espírito Santo, porque já que ela é casa de Maria, o Espírito Santo é esposo da Santíssima Virgem Maria, assim que a igreja denomina, não é? Então, nós queremos e necessitamos dele, Deus em meio a nós, para realizar tantos prodígios, tantos milagres, né, para comunicar essa boa nova do Evangelho pela ação do Espírito. Padre, muito obrigada pela sua presença. Uma mensagem para quem está lá em casa. A mensagem que eu quero deixar para você é que você acredite na palavra de Deus, que você confie na palavra de Deus. Deus não nos engana, Deus é verdade. E aquilo que Ele deixou para nós nas Sagradas Escrituras se cumprirá e tem se cumprido com o passar do tempo. Então quero lhe convidar, seja íntimo da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. E a Canção Nova, ela surgiu da palavra de Deus. Foi através do método, a Bíblia foi escrita para você, que surgiu a Canção Nova. A palavra está à nossa disposição e ela nos dá a vida. É na palavra que nós encontramos o ressuscitado. Então a mensagem é essa: quer encontrar Cristo? Encontre na Escritura, como encontraram os discípulos de Emaús, que o coração ardia enquanto Cristo falava da palavra. Muito obrigada pela sua presença e saiba que também pode adquirir alguns produtos na nossa loja Canção Nova, através do nosso site, loja.cançãonova.com, ou através das nossas livrarias físicas, em Fátima, em Lisboa e em Évora, em que temos o livro Aspirai aos Dons Espirituais, escrito pelo nosso querido fundador Monsenhor Jonas Habib, e também um livro sobre a providência divina, Considerai como crescem os livros, também do nosso fundador. Conheça um bocadinho mais da comunidade Canção Nova. Acredito que hoje ficou a amar mais este carisma através daquilo que foi a nossa conversa, e também reze por nós, reze para que nós continuemos a sermos fiéis àquilo que Deus nos chamou a evangelização. E a si que está aí desse lado, que faz parte da família Canção Nova, que ajuda a comunidade Canção Nova, o nosso bem-aja. Bem-aja a si que nos ajuda nesta missão de evangelizar, que também dá a sua vida pela evangelização juntamente connosco. O nosso bem-aja. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo
para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.